Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com o professor Rafael Maffini, ele fala conosco de Porto Alegre e vamos tratar acerca de decisão do STJ que negou seguimento ao recurso especial do Estado do Espírito Santo e manteve decisão que condenou o Estado a indenizar vítima por bala perdida. Tudo bem, professor Rafael? Tudo bem, como vai, Saulo? Estou à disposição. Perfeito. Professor, eu vou fazer o meu primeiro questionamento. Com essa notícia, professor, o que nós podemos relacionar com os elementos exigidos para a configuração da responsabilidade civil do Estado? Pois bem, Saulo, deixa eu te dizer inicialmente que a jurisprudência ela vem crescendo na preocupação tanto no que diz respeito à quantidade como à qualidade das decisões que dizem respeito à responsabilidade civil do Estado. Nesse caso particular, lembrando que a responsabilidade civil do Estado reclama a conjugação de uma série de elementos, nós temos, por exemplo, a questão do dano propriamente dito, a conduta do agente estatal, o nexo de causalidade. Nessa questão especial, nós temos alguns institutos que são colocados em destaque. Por exemplo, a questão do ônus da prova, né? Ou seja, de quem é o ônus da prova no que diz respeito à responsabilidade civil do Estado. A decisão deixou claro que ao lesado, aquele que é o autor da demanda, é necessário atribuir o ônus da prova daquilo que diz respeito ao dano, à conduta do Estado e, como eles dizem, ao nexo de causalidade. Mas também se estabeleceu, isso é bom que se diga, embora aparentemente óbvio no ponto de vista processual, que ao Estado é dada a possibilidade de quebrar o nexo de causalidade a partir da demonstração de que não teria havido a relação de causa e efeito entre o dano e a conduta propriamente dita. Mais especificamente, e aqui eu gostaria de destacar, o que aconteceu foi que ficou demonstrado nos autos a existência de uma troca de tiros numa perseguição policial, numa operação policial. E não se comprovou, ou seja, o Estado não comprovou que essa troca de tiros não teria decorrido dela a lesão que era objeto da demanda. Ou seja, provou-se que o Estado tinha agido na troca de tiros e não se provou fato de terceiro, fato da vítima, enfim, alguma coisa que pudesse quebrar o nexo de causalidade. Basicamente é essa a questão. Eu não tenho dúvida, Saulo, inclusive, agora endereçando o nosso diálogo um pouquinho para outro aspecto, que atualmente o que torna a jurisprudência ainda muito instável em matéria de responsabilidade civil é justamente a questão do nexo de causalidade, ou seja, qual é o nexo causal que se reclama, que se exige para que haja caracterização da responsabilidade do Estado. E a essa pergunta segue-se uma segunda que é quase que inerente à primeira. De acordo com o nexo de causalidade que se reclama para a caracterização da responsabilidade do Estado, também, de acordo com isso, é que resultam as variadas teorias a respeito das excludentes de responsabilidade que o Estado poderia alegar. Muito bem, professor. E como que a doutrina e a jurisprudência ela vem enfrentando o tema relacionado a nexo de causalidade, professor? Ou nexo causal? Eu costumo dizer, Saulo, que não vem. Ou seja, esse é um daqueles assuntos, sobretudo para os quais os senhores têm interesse em tratar do direito administrativo do ponto de vista científico, acadêmico, enfim, doutrinal. Esse é um assunto que ainda carece de sistematização. Nós temos alguns poucos autores que tratam disso. Cito, por exemplo, o professor Rodrigo Valdas, lá de Santa Catarina, que trata desse assunto num artigo muito interessante. Mas eu vou lhes dizer assim, ainda não há um aprofundamento a respeito da matéria que possa culminar na sistematização do assunto. E aí o que acontece? A falta de sistematização doutrinária reflete na falta ou na instabilidade decisória da jurisprudência. Por quê? Porque como as pessoas que manejam com esses conceitos não aprofundam a questão, o que nós temos é, respeitosamente, quase um decisionismo, ou seja, nós temos as mais variadas teorias, desde aquela teoria da conditio sine qua non, ou da equivalência das condições, em que qualquer coisa imputável ao Estado pudesse determinar a responsabilização do Estado, passando pela teoria da causalidade adequada, enfim, e atualmente a que mais se encontra na jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata. Essa teoria, aliás, é a mais frequente na jurisprudência, ou seja, só aquela circunstância imputável ao Estado que direta e imediatamente tenha causado o dano é que suscitaria a caracterização do nexo causal, da relação etiológica entre a causa e efeito. Eu vou lhes dar alguns exemplos assim, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora isso tenha decisões em sentido contrário também.
Por exemplo, questão de foragido do sistema prisional. Tá? Já houve decisões no sentido de que se o sujeito fugiu, evadiu-se do sistema prisional. É um caso bem curioso. O cara foi levado ao dentista pelo agente penitenciário, do carcereiro, e aí, por ocasião do tratamento dentário que fazia, matou o dentista, matou o carcereiro, e ato contínuo foi matar a pessoa que eu tinha denunciado para a polícia. Bom, nesse caso, a responsabilidade civil foi caracterizada. Agora, teve uma outra situação de pessoa que ficou vários meses foragida e muito tempo depois delinquiu novamente. E aí o STF disse, não, nesse caso, não tanto pelo decurso do lapso temporal, mas mais pelo decurso pela quebra da relação de causa e efeito, o STF não reconheceu essa responsabilidade. Agora, repito, já vi decisões no sentido contrário. Essa é uma situação que demonstra como é peculiar a questão de nexo-causalidade. Atualmente, a jurisprudência, pelo menos quantitativamente majoritária, é aquela que exige o nexo-causalidade direto e imediato. Mas tem uma situação interessante. Tem uma decisão que até o professor Rodrigo Valgas é quem coloca isso aí no seu artigo. Imagine a seguinte situação. Um sujeito que é visitado na prisão pela sua esposa, o Estado, no caso, não diligencia para fiscalizar se a comida estava ou não envenenada, ele divide a sua comida, a comida presenteada pela sua esposa com os seus colegas de cela, e todos os quais são mortos, tanto quanto ele, por conta do envenenamento da comida. E a pergunta é, nesse caso, eu posso imputar o fato de terceiro, eu posso imputar o fato da vítima, o fato que eles comeram a comida que lhes foi entregue, que não lhes era endereçada, vamos dizer assim, poderia determinar a quebra do nexo causal. Esses são exemplos de como a questão é complexa e como ela acaba sendo doutrinariamente pouco tratada, muito menos do que merecido. Muito bem, professor. E quando nós falamos acerca de responsabilização de Estado, nos surge sempre algum ponto importante, que neste caso é a prescrição. E o professor pode falar alguma coisa para nós acerca da prescrição, professor? Pois não. Aliás, eu vou começar por aquilo que é fácil, né? Embora não traduza a minha opinião pessoal, é fácil lhes dizer, por conta de estar sustentado na doutrina e na jurisprudência atualmente tranquilas, que não existe prescrição naquela pretensão regressiva. Então eu começo pelo contrário, eu começo pelo final. Quando alguém demanda ao Estado, o Estado vai demandar regressivamente ao seu agente, ao responsável. Em relação a isso, não há prescrição. A leitura que se dá ao artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal é justamente a leitura de que a prescrição não existiria nesse caso. Em relação à pretensão do terceiro lesado em desfavor, em face do Estado, aí nós temos algumas regras, algumas questões peculiares. Por exemplo, recentemente o STJ decidiu que quando nós estamos diante de lesões causadas em afronta direta a direitos humanos, por exemplo, danos decorrentes de posturas estatais na época da ditadura militar, que aí seria imprescritível a responsabilidade do Estado. Então, nós temos uma situação de imprescritibilidade. Mas nos casos, vamos chamá-los assim, ordinários, nos casos ordinários, o que nós temos é a discussão sobre o lapso de prescrição ser de 5 anos, com base no artigo 1º-F da Lei 9494, ou de 3 anos, consoante estabelece o artigo 206, parágrafo 5º, aliás, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil em vigor. A questão é tão complexa que o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, o próprio STJ já teve decisões majoritárias no sentido de que eram 5 anos, passou a decidir que eram 3 anos, que era de 3 anos o prazo de prescrição, e atualmente as últimas decisões são no sentido de que o prazo é quinquenal. E que aliás se alinha uma tradição de prazos em desfavor da Fazenda Pública naquilo que diz respeito à prescrição. Muito bem, professor Rafael. Nós, do Atualidades do Direito, agradecemos os brilhantes esclarecimentos e esperamos contar mais vezes, professor. Obrigado. Estou à disposição. Até lá. Muito bem, obrigado, pessoal.